E eu gostaria de perguntar pro irmão qual a opinião do irmão, enquanto jornalista, sobre o momento, o momento atual da maçonaria no Brasil. Olha, falar do momento atual da maçonaria no Brasil é meio complicado, porque eu não vejo com bons olhos, entendeu? A maçonaria no Brasil, ou ela se une, ou ela não tem um caminho. Enquanto a maçonaria do Brasil continuasse separada por potências, por galardões, por orgulho, por vaidade, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Entendeu? Você vê, está chegando no Brasil aqui uma nova potência. Ela está entrando assim, devagarinho. Começou por São Paulo, que é a Prince House, que é o maior poder da maçonaria que existe nos Estados Unidos. Está chegando aqui no Brasil. Mas como é que nós vamos separar, criar uma potência chamada Prince House aqui no Brasil? Não existe isso. A maçonaria é a única instituição, que não é racista. A maçonaria não é racista. A maçonaria você tem um venerável branco, um venerável preto, não existe isso, não existe racismo na maçonaria. Então a Prince House vai ser complicado colocar aqui no Brasil. É assim que eu vejo. E assim, além do pouquinho do momento, a gente conversava um pouquinho fora do ar. O que o irmão percebe de desafio para a maçonaria aqui no Brasil? O desafio da maçonaria no Brasil? Por isso você perguntou? Isso. O desafio para o futuro, digamos assim. O desafio do futuro da maçonaria é esse que eu acabei de falar. União. Ou faz a união que representa a liberdade, a igualdade e a fraternidade real para ajudar quando existir uma justa necessidade, ou ela fica com seus pedaços assim, largados pelos cantos, entendeu? Maçonaria hoje, ela precisa, é o maior poder que existe no mundo. É o 001, é o maior poder. Não é o exército, não é a política, é a maçonaria. Só que para ela definir realmente esse poder, ela tem que se unir. Se ela não se unir, não vai a lugar nenhum. Só isso. E os galardões, a vaidade, a arrogância, a prepotência, não está permitindo essa união. A maçonaria tem que se unir. A maçonaria, antigamente existia o rito escocês, hoje é o rito escocês, é o rito choreide, é o rito adoramita, é o rito brasileiro, mas não tem união. É cada um por si, Deus por todos. Nós não vamos chegar a lugar nenhum. E de que forma que o irmão enxerga que essa união possa ser alcançada? Colocando um pouquinho de lado a vaidade. Mas assim, eu digo estratégias mesmo para isso. Estratégia com união, meu irmão. Só com união. Deixando um pouquinho a vaidade, a arrogância, a prepotência e dizer o seguinte: somos todos maçons, somos todos aprendizes, somos todos mestres talados, somos todos grau 33. Aí vamos crescer, unidos, e um ajudando o outro. Entendeu? Um ajudando o outro. E pro irmão, né, também nesse objetivo, qual que é a importância da atuação das cunhadas, dos sobrinhos e das sobrinhas? Aqui, eu vou responder, eu acho que tem irmão que não vai gostar muito não, mas eu vou falar. Se não existisse esse trabalho das nossas cunhadas, a maçonaria já teria acabado. Hoje, o trabalho da mulher na maçonaria é assim deslumbrante, é fantástico. É a mulher que atua quando existe uma justa necessidade. Ah, caiu um temporal em Teresópolis, caiu um temporal em Santa Catarina. Tudo parte do trabalho da mulher. E os nossos filhos, essa juventude, está crescendo também assim assustadoramente com a Ordem de Molay, que alguns dizem que é a escola de líder, e eu sou contra isso. A Ordem de Molay não é escola de líder, não existe escola de líder. Existe escola de caráter. Filha de Jó e os nossos laus. E como é que eu posso dizer isso? O irmão acredita que a gente está perdendo um pouquinho de protagonismo? O irmão citou que a maçonaria seria um dos maiores poderes do mundo. Será que a gente não está deixando isso um pouquinho de lado? Vou te dar um exemplo.
não existe na política a bancada do evangelho, nada contra, mas não existe uma bancada do evangelho? Existe. E a bancada da maçonaria? Qual a construção que a maçonaria fez em prol da humanidade? Escola, hospital, clínica, qual? Aonde? Só tem, que eu conheça, pode ser que tenha outro, um estado aqui no Brasil que tem escola, que tem saúde, que tem tudo administrado pela maçonaria, que é em Sorocaba. Fora daí, eu não conheço, gostaria de conhecer. Até eu conheço algumas iniciativas disso, mais históricas, né? Hoje em dia, de fato, parece que se perdeu um pouco. E, lamentavelmente, toda essa iniciativa, ela é isolada, entendeu? É um grupo de maçons de São Paulo que está ajudando a casa de um orfanato. É um grupo de maçons que está fazendo na Paraíba. Mas não é a maçonaria toda. A maçonaria não está unida em prol disso. Imagine se a maçonaria resolve distribuir cesta básica para a população carente. Não precisa mais ninguém. Quer é o poder. Mas ela distribui? Algumas lojas ainda distribuem 50 cestas básicas, 200 cestas básicas, 300. Loja. Mas as potências, os grandes, os cabeças da maçonaria, não fazem isso. Nenhum deles. E então, para a gente chegar a atingir esses objetivos, né? Além dessa união que o irmão citou, o que falta mais na maçonaria hoje para a gente começar a recuperar esse espaço perdido? Respeito pelo irmão. Falta respeito pelo irmão. Eu não posso aceitar uma situação dessa, e aconteceu com 10 irmãos, eu prefiro não citar o nome, mas o próprio irmão, o irmão Hélio, ele é um estandarte vivo da maçonaria. Ele tem que ser respeitado. A opinião dele define a maçonaria, ele tem que ser respeitado. Então, o que falta é isso. Depois que entrou a liberdade, igualdade, fraternidade, que é igual a arrogância, prepotência e vaidade, entrega de medalhas, de diplomas, aí começou o conflito. Pode ser que alguém não goste disso, mas me diga o contrário, exatamente isso.